Olá! Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você está assistindo a este vídeo, é porque se inscreveu no Kids Count Summit. Que bênção poder compartilhar esse momento com você. Meu nome é Mabel, sou da Argentina e hoje quero compartilhar uma história. Primeiro, a história de uma garotinha. Há algum tempo conheci uma menina de 3 anos e quero que vocês vejam aqui que tem uma pequena foto dela, uma foto muito antiga que conseguimos obter, mas que mostra mais ou menos como ela era e as coisas estavam acontecendo ao seu redor. Ela não entendia muito. Mas podia sentir que havia coisas que não estavam certas. Sua família estava passando por uma situação difícil. Sua mãe costurava a máquina o dia todo. Ela trabalhava como arrimo de família, mas nunca, 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 apesar de tudo isso, os negligenciou. Ela e sua irmã, nós o vemos lá. Ele preparava suas refeições, vestia-as, mantinha suas roupas escolares limpas e passadas. Acho que ele ficava acordado por horas à noite para ter tudo assim. Mas e o pai dessa garota? Ele tinha um pai, mas levava uma vida dupla. Ele tinha outra mulher além de sua esposa. Ele passava os fins de semana com essa mulher. Era uma família em que o engano, a mentira e o adultério estavam muito presentes. Mas não muito diferente de muitas famílias sobre as quais a Bíblia nos fala. Ela nos fala de uma família em que um filho traiu o pai com o apoio da mãe, ou em que um filho nasce fruto de adultério e o bebê morre. Essas são histórias da vida real aqui na Terra, onde o pecado nos separa de Deus. E assim vivemos desviados e, como consequência, temos famílias que vivem longe dos princípios bíblicos que nos trazem bênçãos. Mas, enfim, aquela menina vivia em uma família. É claro que o ambiente seria triste. Imagino com gritos, discussões, e ela vivia com a falta de um pai amoroso para brincar com ela. Mas um dia, perto de casa, uma igreja decidiu fazer uma campanha evangelística para crianças. Às vezes a conhecemos como o Clube dos 5 Dias. E ela e seu irmão mais velho foram convidados. Lá eles aprenderam, brincaram, aprenderam canções, mas acima de tudo aprenderam sobre o amor de Deus. O impacto de ouvir sobre o amor de Deus foi tão grande que a menina abriu seu coração para receber Cristo. A menina abriu seu coração para receber Cristo. Aquela garotinha entendeu com apenas 3 anos de idade que era uma pecadora e que precisava de Jesus para lavar seus pecados. Glória a Deus por isso. Um privilégio, pois sabe-se que apenas 1% recebe Jesus nessa idade. Essa garotinha estava incluída nesse 1%. 1% significa que se houver uma centena de crianças dessa idade, isso significa que ela receberá Jesus em seu coração. Glória a Deus. Mas os dias se passaram e a mãe os ouviu cantando e se perguntou: como é que eles estão tão felizes? O que eles dirão a elas? E acho que no coração daquela mãe havia um grande desejo por essa alegria. Então, no último dia, eles convidaram os pais para uma festa para encerrar o clube de 5 dias. Um dia inesquecível, porque a mãe daquelas crianças também recebeu Cristo. O tempo passou e tenho a imagem daquela família e de seus 2 filhos que iam à igreja todos os domingos. A vida deles havia mudado. O problema era o mesmo, mas agora eles tinham alguém a quem pedir pelo Pai, para que Deus o transformasse. E foi o que fizeram. Os 3 juraram juntos que isso aconteceria. E sabe de uma coisa? Sim, aconteceu. Com o passar do tempo, o pai voltou para casa arrependido, e era uma família que servia a Deus, pois quem muito perdoa, muito agradece. Aquele pai mudou sua vida e dedicou os anos que lhe restavam à família e a servir a Deus.
Ele era diácono da igreja, ia a hospitais, pregava sobre o Senhor e Deus transformou sua vida. Sua mãe, uma evangelista e professora para a glória de Deus. Não há ninguém que não se lembre dela, porque eles abençoaram muitas vidas. O que mais dizer a vocês que aquela garotinha já era? E assim eu sei que Deus transforma vidas, muda corações, restaura famílias, faz com que o plano de Deus, o que Deus tinha em mente para você, para mim, para cada uma de nossas vidas, se concretize. Assim, aos 13 anos de idade, juntei-me a uma professora de escola dominical, que era professora do jardim de infância, e ia com ela todos os domingos. Eu brincava com as crianças enquanto ela ensinava a mensagem de Deus, e eu estava ansioso para aprender e aproveitar essas aulas. Assim cresci em minha vida, desfrutando da família de Cristo que Deus me deu, e minha família foi transformada, convertida, e agradeço ao Senhor. Mas hoje é por isso que eu quero me compartilhar, que eu não deixo de pregar o evangelho para todas as crianças, para quem quiser, para quem tiver que conhecer Jesus, porque eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar para o judeu, mas também para o grego. Isso é o que a Bíblia diz em Romanos 1-16. Portanto, esse chamado para levar o evangelho às crianças não é só para mim, mas também para você. E quero mostrar isso a você na palavra de Deus. Então, vamos descobrir juntos, olhando para o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, Deus tem as crianças em mente. Ele nunca as abandona, nunca deixa de estender a mão para elas e de levá-las em consideração em todas as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Encontramos muitas passagens no Antigo Testamento que nos dizem que Deus as leva em consideração, que quando o povo estava louvando a Deus, as crianças também estavam presentes, mas também nos dizem que quando se reuniam para ouvir a palavra de Deus, as crianças também estavam presentes. Até mesmo quando o povo se reunia para se arrepender de seus pecados, como vocês se lembram no livro de Esdras, as crianças também estavam presentes. Mas hoje quero deixá-los com uma passagem especial que encontramos em Êxodo 13-14-16. Eu os convido, não temos tempo suficiente hoje, mas vocês podem ler todas as situações que aconteceram em Êxodo, que eles estavam vivendo, o povo está saindo da escravidão, eles saíram com a mão poderosa de Deus. E agora os israelitas estavam atravessando o mar. E Deus diz a eles: vamos ler, e quando amanhã, no versículo 14, seu filho lhe perguntar, o que é isso? Você dirá a ele que o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão com mão poderosa? Você se lembra de que os israelitas, antes de partirem, comeram um cordeiro, e com ervas amargas, e com o sangue pintaram as vergas de suas portas, e isso eles tinham que sair e se lembrar de todas as vezes que estavam no lugar onde estavam. Eles faziam essa festa, matavam um cordeiro, o comiam, dividiam com toda a família com ervas amargas, e as crianças perguntavam, por que estamos comendo essas ervas amargas? Ah, porque isso nos faz lembrar. Quando vivíamos no Egito, veja você aqui, estávamos em pecado, éramos escravos, certo? Como estávamos em pecado em nossa vida anterior, e o versículo 16 diz, portanto, te será por sinal sobre a tua mão e por memorial diante dos teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Mão. Como lembrete, às vezes nossos filhos nos perguntam, por que oramos com os olhos fechados? Ou às vezes nos perguntam, por que levantamos as mãos para adorar o Senhor? Ou às vezes nossos filhos nos perguntam, por que vamos à igreja? Às vezes nossos filhos nos perguntam e ficam atentos, por que choramos quando estamos preocupados e orando ao Senhor? Quando as crianças lhe fazem perguntas.
Isso significa que Deus as está levando em consideração e elas sabem que existe uma idade de perguntas especificamente. Aí Deus já estava dizendo, temos que lançar o alicerce, porque as crianças de 3 a 4 anos de idade, em média, fazem cerca de 400 perguntas por dia. E todas as suas perguntas são, por quê? E por quê? Mas às vezes elas perguntam, e quem criou Deus? Desculpe, e quem fez os céus? E quem fez essas flores? E quem me criou? Deus coloca todas essas grandes perguntas em suas mentes para que elas possam se descobrir e para que possamos dizer a elas quem é esse Deus e o que ele fez. Há crianças que nem sequer enxergam. Em uma família crente, o pai e a mãe se converteram. Então, eles as ensinam, contam a história da Bíblia. E, por exemplo, quando a criança pergunta, por que está chovendo? A mãe pode responder, ou o pai, chove porque ele sabe que a Bíblia nos conta quando caiu a primeira chuva. E podemos contar a ele sobre o dilúvio de Noé. E assim a criança cresce e é formada com essa ideia do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou as coisas, o sol, e me criou. Mas também temos que contar isso às crianças que não têm pais crentes e que não têm a possibilidade de serem formadas com esses princípios, porque a Bíblia diz e que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, quer a criança seja crente ou não crente, quer venha de uma família fundamentada em Cristo ou não, ela ainda precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. João 3 nos diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Mas João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas tenha a vida eterna. E aqui diz que todo aquele que crê, não diz que ele deve ser adulto, não diz que deve ser idoso, ou que deve ter uma certa idade. Quem crer terá a vida eterna. Portanto, se a criança pode acreditar, as crianças podem ter a vida eterna. As crianças são menos influenciadas por filosofias estranhas, e é fácil para elas dependerem de Deus, porque são menos influenciadas por filosofias estranhas, e é fácil para elas dependerem de Deus. É fácil para elas dependerem de Deus, pois estão acostumadas a depender dos mais velhos. Portanto, é fácil para eles acreditarem que Jesus pode purificá-los de seus pecados, e eles aceitam isso em comparação com os adultos que são orgulhosos, que têm uma estrutura armada, que já estão pensando que temos de fazer algo, que a salvação não pode ser tão fácil, que eu tenho de fazer algo. No entanto, a salvação é um dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. Em Efésios 2:8 e 9 está escrito, porque pela graça sou salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por outro lado, temos em Mateus 18:14, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mateus 18, então eu os convido a ler a passagem, quando tiverem tempo e meditarem nela, porque ela tem belas profundidades para aprender sobre as crianças. Em Mateus 18, Jesus estava falando com seus discípulos, ensinando-lhes algo importante, e veja o que ele faz. Ele diz que chamou Jesus de criança e o colocou no meio deles. Mateus 18:2. Deus pega uma criança e a coloca no meio deles, porque vai lhe ensinar verdade sobre essa criança. E no versículo 3 ele diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uau, isso vai lhe ensinar uma verdade. Nós temos que nos tornar como crianças. Os adultos têm isso que as crianças têm, porque aqueles que são como elas, aqueles que têm esse coração, eles são as condições, eles têm as condições necessárias para serem capazes de entender essa mensagem de salvação. Não diz que são saudáveis, diz que estão na condição ideal para serem saudáveis. Por quê?
porque acreditam facilmente, porque são humildes para reconhecer seus pecados e porque não questionam que Deus pode lavar seus pecados e não questionam como será e como ele fez isso e se ele morreu e se Jesus era real e se ele viveu e como ele ressuscitou, mas acreditam que Jesus está vivo. Portanto, essa condição nós adultos devemos ter para podermos receber Jesus também. Mas em Mateus 18:14 está escrito: assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos pereça. Essa é a vontade explícita do Senhor demonstrada aqui, de que ele não quer que nenhum deles pereça. Ou seja, que todos cheguem ao conhecimento de Jesus, e porque eles estão perdidos, mas Deus não quer que eles se percam. É por isso que você e eu temos que levar essa mensagem de salvação, porque eles estão na condição ideal para receber Jesus. Que tal se em seguida pudéssemos ver como podemos levar essa mensagem de salvação às crianças? O que podemos dizer a essas crianças para que elas recebam Jesus como seu Salvador? Por isso, convido-os a abrir a Bíblia em João 3:16 e vamos examinar toda a mensagem de salvação que temos para contar a elas por meio desse versículo. Um versículo, o coração do Evangelho, um versículo familiar, mas que contém grandes verdades. E vamos descobrir cada uma dessas verdades aqui. O versículo diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. E essa representação de amar o mundo são todas as pessoas do mundo, que ele deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Encontramos 5 verdades extremamente importantes. 5 verdades que vamos dizer a uma criança, a um adulto, a quem quer que seja, que tenha a mensagem, as boas novas da salvação, que me permitem tomar a decisão de receber Jesus. E vamos começar com a primeira que diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui encontramos o amor de Deus. Precisamos lhe falar sobre esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Sabe de uma coisa? Não há uma única pessoa nesta terra que não deseje ser amada. Todos nós desejamos ser amados porque Deus nos criou assim, com a necessidade de sermos amados, compreendidos, abraçados e aceitos. É por isso que a criança, às vezes, tem um comportamento muito ruim e precisa ser chamada de nomes o tempo todo. É porque ela quer ser amada, ser levada em conta, ser nomeada. Ser nomeada. Portanto, devemos falar às crianças sobre esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, que criou o universo, que criou você e me criou, que é o Deus Todo-Poderoso e que a Bíblia ensina que nos amou de uma maneira muito especial. A Bíblia nos diz, em Jeremias 21:13, você quer saber o que a Bíblia diz em Jeremias 21:13? E eu vou mostrar a você aqui. O que diz? Com um amor eterno se ama. Deus nos diz em Jeremias 21:13, com amor eterno se ama. Amor. O que significa esse amor eterno? Significa que é um amor que não tem começo nem fim. É um amor que é totalmente grande, enorme. E é por isso que se diz de tal pessoa. Tão grande era o seu amor. Ele conhece cada um deles. Ele os conhece porque nos criou e nos ama dessa maneira maravilhosa. Uau! É por isso que ele tem coisas preciosas, Deus, para nós, tão lindas, que ele está preparando um lugar para você e eu irmos para o céu também, não é? Ele está preparando um lugar para que um dia, quando eu deixar este mundo, eu esteja vivendo para a eternidade com ele. Estarei vivendo para a eternidade com ele, porque seu amor é eterno. Não tem começo nem fim. Ele quer passar todo o seu tempo comigo.
E essa é a primeira verdade. É a verdade de que Deus me ama. Mas há algo que também temos que dizer à criança, que seria bom continuar com nossa condição. Embora o versículo João 3 não diga nessa ordem, há essa verdade colocada no versículo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, uma criança, para que todo aquele que nele crê não pereça, pois nós estamos perdidos. E a vontade do Senhor é que eles não pereçam. Nós dissemos, estamos perdidos. Veja, aqui eu tirei uma foto de crianças perdidas que estão procurando umas às outras. Deus também está procurando por elas. Deus está procurando por toda a humanidade, sim. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas para salvar o mundo, mas nossa condição é estarmos perdidos. Estamos perdidos porque somos pecadores, estamos perdidos em nosso pecado. E o que significa sermos pecadores? Significa que tudo o que pensamos, o que dizemos e muitas vezes o que fazemos também não agrada a Deus. Há coisas que pensamos e que não agradam a Deus. Há coisas que fazemos que não agradam a Deus, mas também há coisas que dizemos. E aqui podemos ter muitos exemplos, certo? Pensamos coisas ruins para os outros, dizemos coisas ruins para os outros, dizemos coisas que enchem o coração da outra pessoa. Às vezes zombamos, às vezes desejamos ter as coisas que a outra pessoa tem. Mentimos com a boca, dizemos palavras ruins, mas também fazemos coisas que não deveríamos fazer. Sim, ficamos com coisas que não são nossas. E aí poderíamos citar um monte de pecados, mas a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. O que significa todos? Se eu dissesse que todos os que estão aqui hoje nesta reunião, todos nós levantaríamos as mãos. É claro, todos, você também, eu também, todos nós estamos envolvidos, todos neste mundo. Não há ninguém que possa dizer que não tem o pecado. Que possa dizer que não tem o pecado. E o único que podia dizer isso era Jesus, certo? Nós o matamos. Mas, na verdade, todos nós pecamos. Isso significa que você, eu e todos aqui, cada pessoa no planeta Terra é pecado. E não há ninguém que faça o bem, nenhum só. Mas esse pecado não é impedido por Deus. É por isso que estamos perdidos, porque não sabemos, não podemos ver, estamos longe da presença de Deus, porque Ele é santo e não há pecado nele. E isso me faz entender que, embora Deus me ame, como eu lhe disse, e tenha coisas maravilhosas, o pecado faz uma barreira entre mim e Deus. Uma separação que não permite que eu receba todas as bênçãos que Deus tem para mim. Mas hoje tenho boas notícias para você. Como Deus nos ama tanto, Ele pensou em um plano maravilhoso para que você e eu possamos ser purificados desse pecado. E não mais separados de Deus, mas unidos a Ele. Essa segunda verdade é o que vimos. É a verdade de que sou um pecador. E agora podemos nos preparar para saber qual foi a obra que Cristo fez por mim. O versículo que estamos vendo é João 3:16 e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Seu Filho unigênito significa o único filho gerado. Deus tem tanto amor por nós que Ele o demonstra. Não é apenas amor em palavras, é amor em ação, o amor de Deus. Por isso, Ele o enviou. Neste momento, estamos na época do Natal, quando nos lembramos de que Jesus nasceu nesta terra. E lembramos que o Filho de Deus foi um marco na história, um antes e um depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nasceu como você e eu nesta terra, um bebê, exceto que ele nunca pecou e obedeceu a Deus. E ele mostrou que era o Filho de Deus. Ele fez milagres, fez sinais, falou palavras. A Bíblia nos diz, palavras que tinham vida, que transformavam o coração das pessoas. Mas o mais importante,
É o que Jesus veio fazer nesta terra, que era o plano de Deus, sabe? Alguém tinha de pagar por esses pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, se eu for um pecador, terei de pagar por meus pecados morrendo. Mas no amor de Deus, ele disse: não quero isso, vou enviar meu filho para pagar por você. Imagino que tenho de ir para a cadeia porque fiz algo ruim, muito ruim. E alguém vem e me diz: você não vai para a cadeia e você? Eu vou pagar por você. Uou, tanto amor. Esse amor é o amor de Deus feito e manifestado por mim. Mas a questão é que, embora Jesus morra na cruz, uma morte na cruz em que ele derrama seu precioso sangue, que pode nos purificar de todo o pecado, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele não permanece morto. Por não ter pecado, ele vence a morte. E no terceiro dia ele ressuscita. É por isso que não tem um Jesus morto, tem um Jesus vivo. Ele é um Jesus real, que ressuscitou dos mortos. E eles o viram partir em uma nuvem, e ele disse: assim como estou partindo, um dia virei buscá-los. Que bela notícia! Pois se ele tem poder para vencer a morte, ele tem poder para lavar todos os meus pecados. Esta é a verdade. Cristo morreu por mim, mas também ressuscitou. Ele está vivo e tem poder. E agora vem uma parte muito importante. Porque agora que eu entendo que Deus me ama, que sou um pecador e que estou separado de Deus, mas que ele fez algo por mim, porque agora que entendo que Deus me ama, que sou um pecador e que estou separado de Deus, mas que ele fez algo para que eu pudesse receber a purificação de meus pecados, é minha decisão. O que vou fazer? Vou caminhar por Jesus, vou receber o que ele tem para mim. Em Romanos 10:9, veja o que diz. Romanos, vamos procurar juntos para que possamos ler e analisar esse versículo. Romanos 19. Diz: mas se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Uau, há algo que tenho de fazer. Aqui estou eu diante de Deus, diante da solução que Deus me diz. E ele diz: se eu confessar com minha boca, o que devo confessar com minha boca? Quero dizer, o que tenho de dizer? Tenho de dizer que creio que Jesus é o Senhor. Que eu acredito que ele morreu na cruz por mim e que ele tinha tanto poder que no terceiro dia ressuscitou. Acredito que Jesus é o Filho de Deus e quero receber o perdão dos meus pecados para que eu possa ter comunhão com Deus. Novamente. Então eu lhe peço, eu lhe pergunto, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia? Então, se você quiser, se quiser, podemos fazer isso. Diga a Deus, confessar isso com nossa boca. E podemos fazer uma oração. Algo assim que eu possa ajudá-lo e que possamos contar a Deus juntos. Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Creio que o Senhor morreu na cruz por mim e que ressuscitou no terceiro dia. Peço-lhe que entre em minha vida e me purifique de todo pecado, pois o Senhor é o único que pode fazer isso. Obrigado por me amar tanto e por me mostrar esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Sabe de uma coisa? Agora quero ler esse texto para vocês novamente. Quero lê-la para você, porque você acreditou em Deus. E ele diz, sim, você. João, André, Maria, Marta. Eu não sei qual é o seu nome, mas você pode colocá-lo aqui. Se eu, ao contrário, confessei com minha boca que Jesus é o Senhor e acreditei em meu coração que ele o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu sou salvo, estou salvo, o que significa que não estou mais separado de Deus, que agora posso falar com Deus e receber todas as bênçãos que ele tem para mim. E que um dia, quando ele decidir, continuarei a viver essa vida para sempre ao seu lado. Glória a Deus, esta é a verdade. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e
Agora tenho a vida eterna, tenho uma nova vida, algo que começa a escrever minha história novamente, que estou começando a viver. Há muito mais coisas nessa nova vida que Deus tem para você. Deus o ama tanto que tem muitas promessas preciosas para você, que você descobrirá. Uma delas é que ele diz que nunca nos deixará, que ele é nosso ajudador. Mas é por isso que é bom que você leia a palavra de Deus. A palavra de Deus. E assim como conversamos com ele hoje sobre o que significa orar, você pode conversar e conversar com ele. Conte a ele todas as suas coisas. Mas há algo muito importante, quero lhe dizer hoje. Olhe, você pode estar indo para casa agora. Quando você for para casa amanhã ou algum dia, pode ser que o sentimento desapareça novamente. E o que você pode fazer? Deus se afastou de você? Não. Deus lhe diz que se em 1 João 1,9, veja o que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificá-los do nosso erro. Agora, assim como filho de Deus, como tenho essa nova vida, posso dizer: Senhor, deixei passar uma palavra ruim. Ajude-me a não dizer mais isso. Ajude-me a mudar essa maneira de pensar. Ajude-me a viver essa vida que o agrada. Deus está lá para ajudá-lo, para transformá-lo e perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. E purificá-lo de toda injustiça. Essa é a minha confissão dos meus pecados a Deus. Essa é essa nova vida. Portanto, já que você já recebeu Jesus, sim, eu gostaria de orar por você. E é bom orar pela criança se ela recebeu Jesus, se ela tomou essa decisão tão clara, tão precisa. E poderíamos até dar a ele um cartãozinho com todas as verdades que dissemos a ele, que Deus o ama, que ele é um pecador, mas que Cristo morreu por ele, que ele aceitou Jesus e agora ele tem essa nova vida. Uau! Que maravilha! Oramos e podemos lhe dar uma porção da Bíblia ou um livreto, algo para ele levar para ler e aprender mais sobre o Senhor. Bem, e neste momento e neste workshop, gostaria de compartilhar com vocês que tenho um pouco mais de tempo para lhes dizer como tornar essa apresentação do Evangelho mais criativa. E para isso, convido-os a virem comigo ao meu laboratório. Ao meu laboratório, porque vou me transformar em um cientista. Um cientista está analisando todas essas coisas. Veja, estou com meus óculos, mas você também sabe que no laboratório há coisas perigosas. Portanto, vou colocar meu macacão, porque lidamos com substâncias perigosas. Vou lhe mostrar tudo o que tenho aqui no meu laboratório, onde estou, e você vai ver. Portanto, vou vestir meu macacão para que eu possa me desenvolver caso deixe cair alguma substância perigosa. E, é claro, eu cubro tudo. Estou aqui. Estou fazendo pesquisa. E você sabe, pesquisando, ele foi capaz de descobrir muitas coisas que Deus tinha feito a partir de tudo isso. Veja o que Deus fez. Tenho minha tabela periódica, onde posso ver todos os elementos que existem na Terra e todas as verdades que estou descobrindo neste laboratório, porque é um laboratório muito especial que tenho aqui. E eu estava pesquisando nesse laboratório e fazendo experimentos e disse, estou pesquisando, o que posso medir? Ah, sim, aqui tenho isso, veja. Aqui eu tenho isso que posso medir, veja o que posso medir. Você sabe para que serve isso? Sim, para medir o meu comprimento. Posso medir minha altura, posso medir o comprimento do meu braço. Uau, isso é ótimo para medir. Mas não, com isso não posso medir o que estou querendo medir. Bem, o que mais estou procurando? Oh, veja, aqui está outro para medir. O que se mede? Ah, medir. Vamos ver se o que estou fazendo está certo. Você viu que há uma pequena bolha no meio? Se a bolha estiver centralizada, significa que estou reto. Se a bolha estiver inclinada, isso me diz que estou inclinado, que as coisas às vezes não são tão retas quando construímos. Não, mas isso não é bom para medir.
Eu tenho um relógio. Esse relógio é chamado de ampulheta, porque ele mede o tempo para mim. O tempo que leva para toda essa areia passar de um lado para o outro é de 1 minuto. E aqui está ele, 1 minuto. Uau! Mas ele não serve para medir o que estou tentando medir e procurar. Ah, vamos ver o que mais eu tenho. Esse aqui é bom. Ele mede a pressão atmosférica, mede a pressão nos pneus como nos carros. Ele mede a pressão que existe. Ah, a pressão no vidro. Mas não, ele não é útil para medir. Porque estou procurando em meu laboratório medir o amor de Deus. Quem vai me dizer como medir o amor? É claro, não vou descobrir como medir o amor de Deus, porque veja o que diz a Bíblia. Com amor eterno eu te amei. Significa que o amor de Deus é eterno. Significa que ele não tem começo nem fim. Portanto, não há nada que possa medir esse amor tão grande e tão maravilhoso. É claro, é um amor eterno. É um amor... E aqui está algo que eu posso fazer. Veja, quem também me amou, que este é o símbolo dos átomos. Quando o mundo foi formado, havia esses átomos, essas partículas que se movem e se unem e formam moléculas e que formam os corpos e os seres vivos e formam tudo e também formam todas as coisas que estão na Terra. Até mesmo o ar que eu respiro é feito de átomos. E a partir do mundo que estava sendo criado e formado, a Bíblia diz que Deus já me amava, porque Deus era desde o princípio deste mundo. Mas também quando eu estava sendo formado na pequena faixa da minha mãe, Deus já me amava. Uau! Porque ali as moléculas estavam se multiplicando e crescendo, e meus olhinhos estavam se formando, minha boquinha, minhas mãozinhas, e Deus já me conhecia. Ele podia me ver mesmo que minha mãe não pudesse, porque o amor de Deus é maior do que o amor do seu pai e da sua mãe. E continuamos a analisar que quando eu era um bebê, Deus também me amava, e quando cresci um pouco mais, Deus também continua a me amar e me ama. Mas mesmo quando eu for um homem idoso e andar sobre uma bengala, Deus continuará a me amar e a me amar por toda a eternidade. Uau! É por isso que eu não consigo descobrir quanto medir, porque Ele me ama tanto desde sempre. Ele me ama tanto que está pensando em um lugar para eu viver com Ele por toda a eternidade. Uau, que maravilha! Mas estou olhando aqui, eu estava fazendo outro experimento, sabe? Quando Deus nos dá um lugar para morar. Ele nos formou e nos criou de forma que pudéssemos ter um relacionamento com Ele e conversar com Ele. E Ele nos diz que o primeiro homem e a primeira mulher conversaram com Deus. Portanto, pensei em meu laboratório que o que estamos vendo aqui, sim, o que estamos criando aqui representa o homem com seu relacionamento com Deus. Mas algo aconteceu, sabe? Que Deus disse ao primeiro homem e à primeira mulher: para não comerem de uma árvore que lhes traria um pouco de problemas, que lhes traria a morte. Mas eles olharam e desejaram e desobedeceram. Assim como nós, às vezes, desobedecemos a mamãe e papai e fazemos coisas que não devem ser feitas e batemos em um colega de classe e guardamos coisas que não devem ser feitas. E às vezes gostamos da borracha do nosso colega, do lápis que ele tinha e ficamos com ele. Isso se chama roubo, isso é pecado. E o pecado é o que nos faz e mancha a nossa vida e nos faz cortar nosso relacionamento com Deus, porque agora o pecado nos separa de Deus, esse livro que nunca mente, que é o livro que eu uso, né? O livro da ciência, porque há muitos livros, eu tenho livros de matemática, química, mas esse livro tem algumas verdades muito importantes que ninguém pode negar. Porque esse livro nos disse, desde o início, que a Terra era redonda. Antes de descobrirem que a Terra era redonda, ele já dizia isso.
Então, esse livro me diz que minha condição pecaminosa me separa de Deus, diz que todos nós somos pecadores e, portanto, estamos separados de Deus. Veja aqui que ele representa Deus, que Deus é amor, que Deus é santo, que não há nada de errado com ele e, portanto, Deus quer ter comunhão comigo e estar comigo, mas o que acontece? Quando queremos nos colocar, ele não pode porque estamos separados, não podemos nos misturar porque Deus é santo e em nós há pecado. Qual? O que posso fazer? O que posso fazer para lavar meus pecados? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não há outra solução, não há nada que eu possa fazer, nenhum trabalho, nada. Mas eu quero mudar e agora eu vou mostrar a você com esse pote para que você possa ver como estamos aqui no nosso pote. Você pode ver aqui no nosso pote para que você possa ver essa condição em que estamos quando o pecado entrou em nós e nos separou de Deus. Mas hoje eu vou mostrar a você. Quero trazê-lo aqui para que você possa ver o que podemos fazer. A Bíblia nos diz que você viu o que eu trouxe porque eu já estou manchando tudo com essas substâncias. Mas a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E estamos separados de Deus e não há nada que eu possa fazer para me purificar dos meus pecados. Mas agora vou lhe mostrar algo que alguém fez por nós. Deus, em seu amor, enviou seu Filho unigênito. De modo que quando João Batista viu Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus quem veio a esta terra, nasceu como Filho de Deus, nasceu como você e eu, mas ele tinha algo diferente. Ele nunca pecou, nunca fez nada. E um dia Deus o enviou a esta terra para morrer por nós, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, ele carregou o pecado de todos nós. Todo o pecado estava sobre ele. E então, seu sangue nos purifica de todo o pecado. Em sua morte na cruz, ele carregou todo o pecado, e se eu acredito que isso está escrito na Bíblia, João 3,16 diz que todo aquele que crê nele pode ser salvo. Vou ler para você um versículo da Bíblia que diz que se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e acreditar em seu coração que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou e está vivo, porque ele não morreu na cruz, mas que no terceiro dia ele ressuscitou e que ele tem o poder de purificá-lo de todos os seus pecados, você será salvo. Como você pode deixar de estar separado de Deus, não queremos mais estar separados. Queremos estar unidos a Deus e, portanto, veja aqui, vou lhe mostrar que se recebermos Jesus, ele pode nos purificar de todos os nossos pecados. Uau, eu quero receber. Eu lhe peço, veja o que diz. Se você confessar que Jesus é o Senhor, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus, e que você acredita que ele morreu na cruz para purificá-lo de seus pecados, ele pagou por você, e você acredita que no terceiro dia ele ressuscitou, então você será. Eu lhe pergunto, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que ele o purificou de todos os seus pecados? Sim, muito bem. Então podemos contar a ele. O que você acha se, depois de todas essas experiências, soubermos que o amor de Deus é maravilhoso e que ele ainda não o demonstrou, podemos lhe dizer: Senhor Jesus, eu acredito em você. Acredito que você é o Filho de Deus que veio a esta terra para morrer por mim e eu o recebo em meu coração. Venha e me purifique de todos os meus pecados, para que eu possa receber tudo o que Deus tem para mim.
em nome de Jesus. Como isso é maravilhoso, essa é a maior experiência, o maior experimento, porque há um coração transformado, uma vida purificada. Esse é o poder de Deus em meu laboratório. Não há nada que tenha o poder de mudar corações. Por isso, quero lhe dizer que Deus também pode continuar a demonstrar seu amor. A Bíblia diz que ele nunca o deixará. A Bíblia diz que ele nunca o deixará, mas que ele lhe dá muitas promessas e ele lhe dá a palavra de Deus para que você possa continuar a lê-la e saber todas as coisas que estão nela, que você também pode falar com ele agora o tempo todo, quando quiser, quando estiver na escola. E há também algo que ele quer lhe dar. Se agora você pecar novamente, se em algum momento, quando voltar para casa, ou neste momento, tiver outros pensamentos ruins, ou disser algo ruim novamente, a Bíblia diz que você confessará seus pecados. Ele é bom e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda a sua vida. Ele já fez de você uma nova pessoa, deu-lhe um novo coração e vai fazer com que você possa se manter limpo. Você fez algo errado, você corre e diz a eles: Jesus, me perdoe. Eu quero agradá-lo e viver da maneira que você vive e ele. E ele o ajuda a mudar e a se transformar. Glória a Deus por isso, que o Senhor o abençoe. Estarei esperando por você em meu laboratório na próxima vez que tivermos outras coisas maravilhosas. E tchau, tchau.